O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Continuamos nós aqui falando como você pode guardar dinheiro, quais são os produtos financeiros que tem no mercado financeiro para os seus investimentos. E nós vamos sofisticar um pouquinho mais o nosso conhecimento, separando os produtos financeiros nos seus níveis de risco, certo? Eu ainda estou de azul, o programa continua verde na esperança de você guardar dinheiro, só que agora é o seguinte, nós temos produtos financeiros que têm um retorno certo e com garantia. Então, são chamados os produtos de renda fixa. E temos os produtos mais arriscados, que prometem pagar mais, que são os produtos de renda variável. Hoje, nós vamos nos concentrar nos produtos de renda fixa. Você precisa saber o seguinte, quais são suas alternativas de investimento, certo? Na renda fixa, o que a gente tem como característica? Um prazo de vencimento, uma taxa de juro combinada, pré-fixada ou pós-fixada, garantias, certo? E você sabe qual é o rendimento dessa operação. Mesmo quando você tem uma remuneração de taxa de juro pós-fixada, você sabe que você tem uma taxa de juro mais um indexador. Esse indexador pode ser a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, pode ser o IPCA, que é a taxa de inflação oficial do governo, pode ser um outro indicador do mercado financeiro, por exemplo, a taxa CDI, certo? Então, a grande vantagem da renda fixa é que você sabe previamente qual é o seu parâmetro de remuneração. No Brasil, é muito comum os títulos de renda fixa pós-fixados. Por quê? Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer com a taxa de juro, não sabe o que é que vai acontecer com a economia, então, principalmente em momentos de maior turbulência política, de maior turbulência econômica, a gente costuma aplicar em produtos pós-fixados. Eles vão remunerar a uma determinada taxa de juro, acrescida então da variação do indicador ou de inflação. Então é mais ou menos assim, CDB 5% mais IPCA, LFT 98% do CDI, isso é uma taxa de juro pós-fixada. Independente da taxa de juro, certo? Se ela é uma taxa pré-fixada ou pós-fixada, todas as emissões de papel que são distribuídas aos investidores em geral, ou seja, você como pequeno poupador, como pequeno investidor, elas vão ser registradas na CVM ou no Banco Central. Então, na sequência, nós vamos apresentar os principais produtos e operações de renda fixa. Vou repetir, principais, porque o mercado financeiro tem um monte de produto de renda fixa. Vão ter prazo de vencimento definido, vão ter uma taxa de juro combinada e vão ter uma garantia. O primeiro produto de renda fixa, certo? São os financiamentos. Você não investe num financiamento, certo? É o agente deficitário que toma um financiamento. Por exemplo, você faz o financiamento da casa própria, você faz o financiamento do veículo. Aí você não está investindo nada. Eventualmente, se você está fazendo o financiamento de um imóvel comercial ou de um imóvel residencial, você está investindo num ativo real, certo? Os empréstimos também são produtos de renda fixa porque você sabe qual é a taxa de juro, tá? Mas você não aplica num empréstimo. Dizer que você está investindo no empréstimo está errado, certo? Você fala, eu fiz um empréstimo para fazer um curso na Inglaterra de inglês. Você pode estar investindo na sua formação profissional, mas isso não é um investimento financeiro, é um empréstimo, certo? O que é então produto de renda fixa? Por exemplo,
As debêntures. As debêntures são papéis de dívida da empresa que tem prazo de vencimento, tem garantia, certo? E tem uma taxa de juro combinada. E você pode investir em debêntures. Depois tem as letras financeiras, que são papéis de emissão dos bancos, assim como os CDBs, certificados de depósito bancário. Você vai estar emprestando dinheiro para os bancos. E a caderneta de poupança? O pessoal fala mal, que a caderneta de poupança não rende nada. Só que é o seguinte, a caderneta de poupança é a aplicação financeira mais tradicional do Brasil. Sabe quando foi criada? Em 12 de janeiro de 1861, por um decreto de Dom Pedro II. Agora não é mais o Trocando em Miúdos, é aula de história. A Caixa Econômica, que já existia lá na cidade do Rio de Janeiro, criou esse produto e dizia assim: tem por fim receber a juro anual de 6%, as pequenas economias das classes menos abastadas e de assegurar, sobre garantia do governo imperial, a fiel restituição do que pertencer a cada contribuinte quando este o reclamar. Então veja que interessante, a caderneta de poupança é lá de 1861. Entre março de 1991, daí você já era gente, alguns de vocês já eram gente, e 3 de maio de 2012, a caderneta de poupança pagou 0,5% ao mês de juro, mais a variação da TR. A TR é uma taxa que mais ou menos paga a variação da inflação. Claro que em épocas de juro alto, nós estamos falando de 1991, essa remuneração era praticamente desprezada pelos investidores, porque qualquer fundo de investimento, qualquer CDB, qualquer debênture oferecia uma remuneração muito melhor. Com a queda nas taxas de juro, só para você ter uma ideia, em 2003 a nossa taxa básica de juro foi a 25% ao ano, hoje está 10% ao ano, mas o que aconteceu ao longo dos anos? Em 2010, 2011 e 2012, a taxa de juro foi caindo. E aí, o que aconteceu com a poupança? O patinho feio virou cisne, porque a caderneta de poupança passou a concorrer com as aplicações de fundos de investimento, com títulos públicos, com papéis que antes remuneravam muito mais do que a poupança. Com a queda na taxa de juro, lembra que eu falei que quando o governo diminui a taxa de juro, todas as outras taxas caem junto? Então, também a aplicação em caderneta de poupança foi se transformando num bom investimento. Então, aí o que aconteceu? Em 2012, o governo Dilma, sob o argumento de viabilizar mais a queda da taxa básica de juro, alterou a regra da caderneta de poupança. Vejam bem, eu tinha alguma coisa que vinha de 1800 e alguma coisa. Depois, em 1991, passou a ser mensal a remuneração, certo? Em 2012, o que o governo fez? Ele disse assim: os depósitos realizados até o dia 3 de maio de 2012 permanecem remunerados a 0,5% ao mês, mais a variação da TR. E os depósitos realizados depois dessa data vão ser remunerados conforme a variação da taxa Selic. Se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, que é o que está acontecendo agora, junho, julho de 2017, a poupança rende o de sempre, 0,5% ao mês, mais a variação da TR. Caso a taxa Selic caia abaixo de 8,5%, a remuneração será 70% da Selic mais a variação da TR. Por que eu estou explicando isso tão detalhadamente? Porque com essas folias de mexer na caderneta de poupança, algumas pessoas passaram a achar que teve confisco, que não pode mais aplicar na caderneta de poupança, que vai perder dinheiro na poupança, que tem imposto. Não. Pessoas físicas não tiveram confisco, não vão perder dinheiro na poupança e não
pagam imposto de renda e não pagam imposto sobre operação financeira e não pagam taxa de administração. É meio chato da minha parte fazer assim, só que às vezes a gente cansa de escutar aquele papo de ai, mas a poupança é ruim. A poupança não é tão ruim assim, tá? Claro, existem papéis melhores? Existem, mas se você vai guardar aí duzentão por mês, trezentão por mês, se você tem 1.000, 2.000, 3.000 reais guardados, deixa na caderneta de poupança, certo? A partir dos seus 5.000 reais, comece a procurar produtos financeiros mais arriscados e que pagam melhor, tá? Aí sim, você vai aplicar em debênture, RDB, CDB e tal. Tem alguns produtos que são muito criativos, tá? Por exemplo, o CRI, por exemplo, os fundos de investimento mais arriscados e mesmo a renda variável, né? As ações e as moedas estrangeiras, certo? Então, veja, no mercado de renda fixa, os produtos financeiros, certo, vão ser comprados nos bancos comerciais, nas financeiras, nas corretoras, nos bancos de investimento. Aí o que acontece? Se você pode esperar o vencimento do papel, ou seja, vai trabalhar no mercado primário, sensacional. Compra o CDB e espera o vencimento do CDB, tá? Uma sugestão é você investir por 721 dias para pagar a menor taxa de imposto de renda, que é 15% ao ano, certo? Então, comprou papel financeiro, espera o vencimento e, de preferência, acima de 2 anos, né? 720 dias, no 721, você já não paga mais, você já paga uma alíquota de imposto mais baixa. Qual é o problema? Esses papéis, eles não têm um mercado secundário. As plataformas de negociação ainda são incipientes. Então, você tem lá um papel de banco, tem uma debênture, que é um papel de empresa. Você não tem muita liquidez, você não consegue vender esse papel antes do prazo. A BMF Bovespa, que é a nossa única bolsa de valores que funciona e está em atuação no Brasil, ela tenta estabelecer esse mercado secundário, mas não se tem muita liquidez, certo? Então, cuidados com a renda fixa. Você pode comprar papéis que te ajudam a guardar dinheiro. Depois que você já tem um certo patrimônio, então você sai da poupança, vai para o CDB, vai para a debênture, vai para fundos de investimento, certo? Agora, se você não vai precisar do dinheiro tão proximamente, aplique em mais longo prazo. Mais longo prazo é sempre mais de 2 anos, certo? Porque aí você paga um imposto de renda menor. Para você ter uma ideia, com 721 dias, você vai pagar 15% de imposto de renda, na grande maioria dos papéis. Com menos do que isso, você vai pagar 17,5% e 22%. Quer dizer, você vai pagar muito imposto de renda, tá? Então, se informe nos agentes, nas corretoras, nos bancos, sobre esses produtos financeiros de renda fixa, tá? Então, veja, apresentei alguns produtos de renda fixa para você. Para você poder aprofundar o conhecimento, escolher um investimento, acesse o site do seu banco ou da sua corretora e procure lá o link Investimentos. Ali vai aparecer CDB, RDB, fundos de investimento, vários fundos de investimento. Não se baseie apenas na sugestão do seu gerente. Alguns gerentes vão te dar boas alternativas, outros vão apenas cumprir meta. Então, você já conhece o mercado financeiro, nós estamos apresentando os produtos financeiros para você, então você tem condição de decidir melhor, certo? Nos próximos programas, a gente vai falar um pouco mais de renda fixa e também mais de renda variável. Lembre-se, o importante é você investir hoje para a sua tranquilidade financeira
no futuro. E a ideia do Trocando em Miúdos é manter você informado, atualizado e esperto. Para quê? Para você ter tranquilidade financeira. Fique rico, fique conosco.